Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Socar a cara de alguém, correr como se não houvesse o amanhã, nadar o mais rápido possível, olhar para o oponente e gritar checkmate, meu amigo. Não, isso não é uma história, isso é esporte. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, meu nome é Thiago Bavaresco, estou ao lado do meu grande companheiro João Reman. E aí, João, você pratica algum esporte diferente do comum? Acredita ou não, Thiago, eu já fui campeão mundial de tiro ao alvo com bodoque. Olha aí, ó. Esse Muito piá é interessante. bom, esse piá é galeta. Hoje vamos falar de esportes diferentes, não diferentes por assim dizer, mas fora do comum, do tradicional futebol americano, basquete, que a gente sempre cita aqui, né? A gente vai trazer algumas curiosidades, algumas coisas legais aí pra você ouvir no nosso podcast, e a gente vai começar com atletismo, né? É isso aí, os caras que correm como se não houvesse amanhã, né? Na escola, né, quando você apostou aquela corrida com o seu amigo, é parecido, né? Por aí, ou quando você tinha que fugir de briga, né? Vamos começar aqui com uma das que foi destaque durante a semana no nosso Instagram, né? Foi a postagem que um decatleta, num só dia, ele gasta 6.500 calorias. Que coisa, não? O equivalente a 15 pratos de macarrão. Meu Deus, cara, é muita coisa, imagina, né? 15 pratos de macarrão, você faz Comer isso não dá, né? Não dá pra comer, né? Você morre. Por isso que vive em forma, né? Os atletas vivem em forma. Mas deve ser uma vida sofrida, né, cara? Gasta isso num treino, não gasta isso, né? Mas num dia de competição você gasta isso. E pra você ter o preparo físico pra suportar tudo isso, né? Não é bem assim, não. E não é só físico, é mental também, né? Como você perde muito peso, muitas calorias, a sua mente sofre junto, né? E tem que ter muito fôlego, muita resistência, porque a competição é longa e não é nada fácil. E outra curiosidade aqui, ó, a prova dos 100 metros, que é a mais nobre do atletismo, dura menos de 10 segundos. No percurso, o atleta dá 45 passadas e chega ao final a 36 km por hora. Um homem comum faria isso em 55 passadas e a 22,5 km por hora. Então, você vê a diferença desse preparo físico e tudo mais. Você vê aí que se o cara tá correndo numa rodovia e a rodovia tem aquelas lombadas eletrônicas, né, de 30 por hora, ele já ia levar uma multinha. Ia levar uma multinha, né? Já tava podando uns caros por aí. Menos o Uno, que daí não dá. Com a escada em cima não ia rolar, não. É uma diferença grande do atleta para uma pessoa comum, por assim dizer, né? Um velocista gasta 18 centésimos de segundo apenas para sair depois que houve o tiro da partida. Uma pessoa destreinada, comuns, seres humanos normais como nós, levaria 27 centésimos de segundo para reagir ao tiro. Outra parte, né, como você falou antes, a parte psicológica, porque isso você tem que estar bem atento, não pode ficar muito nervoso, ansioso, tem que sair na hora certa, porque... a gente falou aí 18 centésimos de segundo para um velocista e 27 para uma pessoa normal. Isso é uma diferença que pode te atrasar muito na largada, então... Com certeza, hein? A gente sabe que o tempo em corridas, em atletismo, custa muito, né? Às vezes a gente vê Fórmula 1, o cara ganhando por 0,5 de segundo, né? Na frente do segundo colocado. O tempo faz total diferença. E agora outra curiosidade é que os atletas inspiram na largada, expiram e inspiram nos 50 metros e só expiram novamente no fim da corrida. Num tiro de 100 metros, eles fazem 2 respiradas, né? No começo, eles soltam nos 50 e puxam de novo, e no final eles soltam de novo, né? Então vai digamos assim, eles prendem o fôlego, talvez isso dê melhor performance, né? A gente não sabe porque a gente é normal. Leigo, né? Leigo no assunto. Mas é outra questão, né? Que tem que ter um preparo incrível, porque você tem que calcular na sua cabeça não é só o tempo, correr, né? a distância, exatamente. Não é só sair correndo. E como a gente vai falar de atletismo aqui, a gente não podia deixar de falar do cara que inventou o Deb, por assim dizer, eu acho, o jamaicano Usain Bolt. Muito famoso em todo lugar do planeta.
várias universidades dos Estados Unidos ofereceram bolsas de estudos para o jovem Bolt treinar em suas dependências. E ele recusou todas e resolveu treinar em Kingston, que é a capital da Jamaica, o seu país natal. Então ele deu valor à sua terra natal, à sua família e tudo mais. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Ele foi o mais jovem corredor a ganhar um campeonato mundial júnior. E isso aconteceu em 2002, quando ele tinha apenas 15 anos. Coisa de louco, né? E aí o patrocínio chegou, o patrocínio que agora também é do Neymar, grande marca, Puma, faz todo o seu material esportivo, né? Fechou o contrato com ele em 2003, logo com 16 anos, Bolt já tinha um patrocínio, né? Foi o mais jovem atleta a assinar com a Puma e o Bolt quebrou o recorde dos 100 metros pela primeira vez em 31 de maio de 2008, né? No Rebook Grand Prix em Nova York, nos Estados Unidos, né? Ele fez o percurso de 9 segundos com 72 centésimos, batendo o recorde de seu compatriota Asafat Powell, eu acho que se fala assim. Deve ser assim. Então você vê que os jamaicanos correm, hein, bicho? Correm, é uma genética muito Característica, boa, né? Uma característica boa. E inclusive nos jogos de futebol, tem muitos jamaicanos por aí afora que eles são os legítimos ponteiros, né? São lá na ponta pra... Que tem um motorzinho e fazem a corrida, né? De ponta a ponta, né? Outra coisa interessante, né, Thiago? Você vê a Puma, né? Essas empresas têm olheiros, têm pessoas específicas nessas áreas para observar os jovens talentos, para assinar e ganhar dinheiro futuramente. Isso, e descobriram bem demais aí, né? O talento do querido Bolt. O jamaicano se tornou o primeiro corredor a bater os recordes de 100 metros, 200 metros e 4 por 100 metros nos mesmos Jogos Olímpicos. E isso aconteceu lá em Pequim, na China, no ano de 2008. Um dia antes de completar 23 anos, em 2009, Bolt quebrou mais um recorde, né? O recorde dos 200 metros mais uma vez, com 19 segundos e 19 milésimos, né? Isso. O corredor se tornou o primeiro corredor a ser campeão olímpico e mundial das provas de 100 e 200 metros. Mesmo assim, ele esnobou. Não foi uma boa prova, mas foi veloz. Que coisa, né? Se não foi uma boa prova para ele, então o que esperar, né? Imagina para os outros, né? Que viram ele passando na frente, comendo poeira, né? E de corrida vamos para desviação de pancadaria, se dá para se dizer assim, o boxe. Vamos falar do esporte que é popular na Inglaterra. Foi lá que ele começou, né? Nos séculos 18 e 19, as lutas de boxe com as mãos descobertas eram extremamente brutais, né? Era uma brutalidade tremenda. E o esporte foi reformulado em 1867 com regras de Queensberry, que previam rounds de 3 minutos, e o uso das luvas então foi implantado, né? Entraram em vigor em 1872. O ringue é quadrado e pode medir de 4,90 a 6,10 metros de cada lado. É uma área ali que tudo acontece. Onde o sangue rola. O sangue rola literalmente, né? As luvas, elas pesam entre 225 e 280 gramas. Você acha que não é muito, mas pega quando você tá cansado lá. Quando você tá lá, não sei qual round e tá quase nocauteado, é um peso na sua mão que tremendo, complica. Né? E você tem que manter o tempo inteiro elas levantadas para não levar na cara, né? Então deve pesar muito, o desgaste é tremendo. As lutas têm 12 assaltos de 3 minutos. Nos Jogos Olímpicos são disputadas em apenas 3 rounds, de 3 minutos cada um. Cada luta tem um grupo de 5 jurados para cuidar a pancadaria rolando. Na escola também costumeiramente tem jurados, né? Pra olhar você na escola. Só que os jurados da escola, eles ficam gritando incentivando. Briga. Quem nunca, né? Mas ainda bem que essa fase passa, né? Passa. O saco de treino pesa entre 40 e 50 quilos. Ele é feito de couro e recheado de seragem. A punching ball, aquela menorzinha, pesa entre 300 e 500 gramas. E eu vou contar uma história aqui, Thiago, que uma vez quando eu era bem pequeno, eu fui numa academia e vi esse saco de treino, né? Uhum. Aí você vê nos filmes que o pessoal desce o pau,
Fui lá, cara, dei o primeiro soco, a coisa nem movimentou e eu fiquei umas 2 semanas com a mão lá doendo, dolorido. Foi com toda a vontade do mundo, o negócio nem mexeu, né? Exatamente. E aí você vê nos filmes os caras, às vezes, arrebentam a corrente. Coisa de louco, né? Mas aqueles lá estão com algodão dentro, João. Pode ficar tranquilo. Provavelmente, porque é quase impossível, né? Vamos falar da primeira luta válida pelo título de pesos pesados, quem tem a mão mais pesada, né? Foi realizada em 7 de setembro, o dia da nossa Independência? pátria amada querida, de 1892. Só que aí não foram brasileiros, foi o John Lawrence Sullivan e o James J. Corbett. 2 pioneiros do boxe, né? Os lutadores no boxe são separados em categorias de peso, porque seria muito... seria injusto, sacanagem, né? Seria sacanagem. Botar um cara de 120 quilos contra um magrelo de 80 igual eu, aí já era. Não ia funcionar, né? Alguns deles tentam tirar vantagem dessa classificação fazendo dietas rigorosas antes da pesagem. Depois comem muito para compensar a perda. Alguns apelam para outros truques. Frequentam saunas ou saem para correr de agasalho para provocar a perda de peso pelo suor. Cara, cada esporte com as suas táticas, mas essas aqui são inusitadas. Essas aqui são loucas mesmo, né? Eu já vi até, tem relatos, mini documentários no YouTube de lutadores de boxe que tem que perder, sei lá, 6 quilos em 2 dias. Cara, que coisa de louco, os caras ficam sem comer e saem correndo em volta, já não aguentam mais em pé e tem que perder esse peso, né? Porque é um sonho deles, né? Participar de uma partida de boxe é algo que muitas vezes eles vêm sonhando há muito tempo, ou seja, uma final, um duelo importante, alguma coisa, e acaba acontecendo isso. E se eles não estão no peso, eles são automaticamente desclassificados. Ao contrário do que diz a crença popular, as luvas de boxe foram projetadas para proteger as mãos do lutador e não a cabeça do adversário. Isso é uma coisa que até agora eu também achava que era para proteger a cabeça. A cabeça, né? Para não dar tantos ferimentos, mas... segundo os caras, a mão sai mais prejudicada. Mais prejudicada. Não vamos discutir, né? Não vamos... É que assim, a mão é o seu instrumento... Para tudo. Para tudo, né? Então, se machucar as mãos é complicado, mas se machucar a cabeça, meu amigo, é pior ainda. É pior ainda. Na verdade, serve para os dois, né? Mas mais para as mãos. Isso. O atleta inglês Linwick Ward detém o recorde de maior número de vitórias e maior número de derrotas no boxe. Olha só, o cara tá equilibradíssimo, né? Entre os anos de 1928 e 1947, ele jogou, né? Participou de 463 lutas, ganhou 336 e perdeu 127, né? O resto é empate aí. Então você vê que ele tá equilibradíssimo aí, ele tem o maior número de vitórias e o maior número de derrotas, né? E mesmo assim ele tem uma média muito boa de vitórias, né? Com certeza, cara, né? Pensa só, de 463 lutas, 336 vitórias. A gente conclui que ele é o cara que mais entrou no ringue, né? Porque se ele tem mais vitórias e mais derrotas, ele foi o que mais pisou no ringue. E você vê que era naquela época, né? 1928 até 1947. Naquele tempo não tinha tantas regras de proteção e tal. Você podia nocautear o adversário com muito mais força. Com certeza, né? Sentava o pé mesmo. Literalmente. Vamos sair de usar luvas para bater em alguém e vamos para entrar na água e bater os braços na água, digamos assim, né? Eu confesso que eu não sou muito bom nesse esporte, que é natação, né? Não sei você. Eu sou, como meu avô diz, um jundiá. Consegue se virar, então. Consigo me virar. Eu não gosto de me gabar, mas em uma coisa que eu sou bom, eu sou em nadar. Nadar eu sou bom. Eu já sou o contrário. Lido bem com a água. Mas enfim, os primeiros nadadores eram habitantes das antigas civilizações, como gregos, romanos, assírios e egípcios. Entre os anos 500 e 1500, os povos acreditavam que as grandes pragas eram espalhadas por meio da água e evitavam a natação. A partir de 1700, o esporte reconquistou sua popularidade. O que não deixa de, teoricamente, estar errado, porque a gente estuda que o rio no tempo mais antigo era como lixo, né? Todo mundo jogava coisa lá e não queria nem saber. É verdade, né? E você vê que o esporte é antigo, né? 1700 ele já foi reconhecido como esporte, né? Nadar.
fugir dos outros dentro da água. Na natação há um cronômetro ligado a cada raia, né? Para quem não sabe o que é raia, é aquele espaço, aquelas duas correntes que o competidor tem que andar dentro, né? Nadar dentro. Assim que o pé do nadador deixa a borda de saída, ele começa a funcionar. E só para quando a mão do nadador toca a borda de chegada, fazendo sobre ele uma pequena pressão. Então, tecnologia aí, né? É muito louco você ver os vídeos dos nadadores, né? Porque, cara, cada um tem uma técnica diferente. Eu não sei se tá colocado aqui uma das curiosidades é o nado crawl, né? Que é o nado mais rápido. Eu não lembro se eu coloquei no nosso roteiro aqui, mas ele... geralmente os nadadores chegam a bater 7,6 km por hora, né? É o mais rápido. Embaixo da água é muita coisa. É muita coisa. Então a gente vê que não dá para colocar uma pessoa lá com o cronômetro na mão e quando o cara pular, ela apertar o botão. Não tem como, né? Dá como. Senão ia dar errado, certamente. Né? Por isso o tempo é registrado automaticamente e aparece no placar eletrônico, né? Para evitar o famoso chucho. Né? Os nadadores também levam entre 200 e 400 milésimos de segundo para reagirem à ordem de chegada. E é mais complicado que o atletismo, né? Porque você tem que jogar o seu corpo inteiro, pular, entrar na água bem e subir para começar o nado, né? Então é muita coisa, cara, é muito mais coisa. No estilo livre, o nadador pode escolher qualquer modalidade, né? Geralmente eles preferem pelo nado crawl, que eu acabei de falar, porque ele é o mais ágil. E um famoso nadador, um excelente nadador que a gente pode destacar aqui é o Benjamin Franklin. A paixão pela água fez com que ele inventasse a primeira roupa de mergulho. Então ele sentiu essa necessidade, fez lá uma roupa de mergulho para facilitar o nado, né? Uma coisa que deve facilitar também digamos assim, eu acho que esse termo deve estar errado, a aerodinâmica, mas o atrito que talvez a pessoa tem com a roupa normal, calção, a sunga, deve dar uma diferença, né? Com certeza. Pra roupa e o cara sem roupa. O tecido é estudado, né? E preparado ter a melhor, sei lá, aderência, digamos assim, isso, né? Exatamente. Lá em 2004, o Thiago Pereira quebrou o recorde nacional e sul-americano nos 400 metros medley, que pertenceu ao Ricardo Prado por 20 anos. O Prado havia vencido a prova nos Jogos Olímpicos de 84, com um tempo de 4 minutos, 18 segundos e 45 milésimos. O Thiago superou ele com a marca de 4 minutos, 17 segundos e 62 milésimos. Então, nadar bem é uma coisa de nome, hein? Você é louco, né? Thiago... Coisa de nome. Coisa de nome. Uma piscina olímpica, ela tem 1.890.000 litros de água. O volume dela, então, é 1.890 metros cúbicos. Ela mede 50 metros de comprimento e 22,8 metros de largura. São 8 raias, cada uma com 2,5 metros de largura, e a profundidade mínima é de 1,98 metro. Nas provas de Olimpíadas, ele é de 2,5 metros. É muito grande, né? Profunda a piscina. Tá louco, né? Não dá pra ficar em pé, não. Não dá, não. E os melhores qualificados nas eliminatórias ficam nas raias 4 e 5, pois são as que menos têm turbulência. E a temperatura de água é constante, 25 graus Celsius. Cara, essa situação das raias 4 e 5, né, faz muito sentido. Total, né? Se você for numa do meio... Você leva todas as ondas que vêm dos seus adversários na lateral, né? Dos dois lados. Então isso prejudica muito mais. É a mesma coisa que nadar no mar, cara. Nadar no mar é extremamente complicado porque é inconsistente, né? E nas gírias do esporte, então vamos falar que bater na raia significa inventar desculpas para o mau resultado. O famoso migué. Miguezinho, né? Busca é quando o atleta aumenta o ritmo para se aproximar do líder, né? E tempo monstro é o que se diz o nadador que faz um tempo espetacular. Então o cara tá nadando bem, é um tempo monstro, meus amigos. Todas essas gírias fazem sentido, né? Todas fazem sentido, pelo menos para nós. Agora vamos para um outro esporte que eu nunca pratiquei, mas que é bem legal, que é o tênis, né? Não de usar no pé, não de botar para correr, não de usar com meia. É diferente, né?
diferente. É aquele tênis que o nosso grande brasileiro, Guga, era profissional. Profissional. O Guga que é de Florianópolis, né? Catarinense. E a mais longa partida de tênis durou 3 dias. Isso mesmo, meus amigos. Coisa de louco. Ela terminou no dia 24 de junho de 2010. Foram mais de 11 horas de disputa entre o americano John Isner e o francês Nicolas Mahut no torneio de Wimbledon. Isner venceu no quinto set com placar de 70-68. Além de quebrar o recorde de partida mais longa, o jogo também se consagrou como o de maior quantidade de aces, que é saques em que o adversário não defende a bola, e também maior quantidade de games em uma só partida e do set mais longo. Então essa partida literalmente quebrou as barreiras, né? Comprar o ingresso dela valeu a pena. Você foi 3 dias no ginásio. Dá pra tirar um sono, acordar, né? Isso é coisa de louco, cara. 3 dias uma partida. Todo dia, imagina no segundo dia, você vai pro primeiro dia, aí não consegue acabar. No segundo dia você acorda com uma dor de cabeça, um cansaço maior. Imagina só que ir, né? Que pode prejudicar, né? O tenista suíço Roger Federer começou a jogar profissionalmente em 1998. Logo depois de ganhar seu primeiro Grand Slam, os organizadores do torneio de Gstaad, na Suíça, lhe presentearam com uma vaca, meus amigos. Olha que presente inusitado, né? Ganhou, em vez de receber o troféu, recebeu o troféu com vaca, leite. Né? Ou com carne, né? E o melhor ainda é que sabe o nome que ele batizou, a bonitona? Fala aí. Julieta. aí deu boa, né? Provavelmente ele, se não tem a vaca, até hoje não deve ter, né? Mas que deve ter deixado ela lá como um troféu, como um troféu, né? Ter cuidado, dado o melhor pasto e tomado no café da manhã. Privilegiada a vaquinha Julieta, né? Uma bola lançada por um jogador de tênis pode atingir a velocidade de 200 km por hora, né? Isso depende da muscula, né? Que você vai pôr aí. De todo um treinamento também, porque se não bate na bola bem, ela vai que é uma cagada. Eu sei disso por experiência própria. Já tentou, né? O Peter Graf, esse é conhecido, o pai da tenista Steffi Graf, incentivava a filha a praticar o esporte desde os 4 anos. E com essa idade, se ela acertasse 20 bolas seguidas, ganhava um pirulito. Quando chegou aos 8 anos, Steph precisava rebater 50 bolas seguidas para ganhar uma Barbie novinha em folha. Que incentivo bom, né? Ele fez com que a pequenininha treinasse bem, né? E deu certo, hein? Ela é uma grande vencedora no tênis feminino. Ela é grata ao pai, provavelmente, né? É isso aí, que pai, exemplo de pai. Exemplo, né? Você sabe o que significa cada lance do tênis? O ace é um saque, que bem colocado ou bem batido com muita eficácia, não dá chance ao adversário de pegar a bola na tentativa de resposta. Backhand é uma bola batida com o dorso da mão virado para frente. Forehand é uma bola batida com a palma da mão virada para fora. Voleio é uma jogada executada junto à rede. E topspin é uma jogada com efeito, que faz a bola passar alta sobre a rede para em seguida sofrer uma brusca decaída. São termos do tênis, né? Que legal a gente saber disso aí, né? Agora a gente sabe quando o narrador vai gritar "que pontaço de ace!", a gente sabe que foi de saque. Você já vai saber agora, né? É bom saber essas coisas. Vamos para um esporte um tanto quanto diferente, bonito por assim dizer, que eu não entendia até fazer o roteiro do podcast, você acredita? Porque tem muita regra, cara. Sabia que a pessoa não podia cair e tal. Vamos falar de ginástica. É um esporte que nasceu na Grécia e no Egito por volta de 2600 a.C., então é bem antigo. Os romanos adotaram a ginástica como treinamento militar, mas ela desapareceu quando os Jogos Olímpicos foram banidos. Que coisa, Interessantíssima essa curiosidade. É, um esporte de classe que era usado por treinamento militar, foi banido e a modalidade só voltou em 1811, na Alemanha, por obra do professor Friedrich Ludwig Jahn ainda. Tem sobrenome Jahn ainda. Ele inventou também muitos dos equipamentos usados até hoje, né? Como as barras paralelas e horizontais, o cavalo e as argolas. Na ginástica rítmica, os ginastas utilizam corda, bola, arco, massas e fita. A queda parece ser o erro mais punido na ginástica, mas não é.
balançar o braço depois de um salto mortal, um erro quase imperceptível para os espectadores, implica perder meio ponto, que é a mesma punição para quem se estatela no chão. Que coisa, né? Como você disse, né? Essa eu não sabia. Não dava... Eu também não fazia ideia. A gente vê que quando eles caem depois de um salto, eles tentam ficar o mais parado possível, né? Mas nunca tinha reparado que mexer os braços perdia ponto, né? Quando os ginastas resolvem fazer muitos malabarismos e dar o triplo mortal carpado Ana Júlia, que a gente fala, os seus técnicos costumam ficar por perto para prestar socorro a caso de uma queda, né? Caso Tom Che venha cair do palco. São prevenidos, né? Um erro de cálculo pode representar a morte, é isso mesmo. Às vésperas das Olimpíadas de Moscou, em 1980, a soviética Yelena Mukina caiu e quebrou o pescoço enquanto praticava uma das manobras mais perigosas do esporte, o salto Thomas. A atleta ficou tetraplégica e a manobra foi banida da ginástica feminina pouco depois. Desde 2017, ela é interditada a ambos os gêneros. Realmente, né? Você sabe que a ginástica é perigosa. Que coisa, Pra né? você quebrar um braço, Uma perna é 2 tanto toques. o pescoço como Pescoço é a aconteceu, mesma coisa, né? E eu queria comentar que a manobra se chama Thomas provavelmente porque ele deve ter sido um grande ginasta e ele deve ter executado essa manobra pela primeira vez, né? E aí acaba que ela acabou banindo essa manobra que era por ele, né? Mas sem total... Não por querer, né? Mas porque aconteceu essa fatalidade, né? Nos Jogos Olímpicos, a ginástica é dividida em 2 modalidades, a olímpica e a rítmica. Na ginástica olímpica, os homens passam por 8 provas contra 6 das mulheres e em exercícios obrigatórios e livres. Os homens participam nas provas de exercício de solo, cavalo, argolas, salto sobre cavalo, paralelas e barra. Já as mulheres participam de exercícios de solo, paralelas assimétricas, salto sobre cavalo e trave. A gente fala do salto sobre cavalo, eu fiquei pensando, nunca vi cavalo na ginástica, né? É aquele palanque vermelho, geralmente, que tem os colchonetes depois que a pessoa vai correndo e faz uma manobra sobre ele e cai nos colchonetes, né? Então esse é o famoso cavalo. A ginástica rítmica foi incluída aos Jogos Olímpicos em 1984, o mais recente, e só as mulheres competem, né? A modalidade combina movimentos de corpo com coreografia de pequenos equipamentos, com uma corda, uma bola ou um laço. É muito bonito de ver, é classe total, né? E vamos esperar, né, ano que vem assistir novamente a ginástica nos Jogos Olímpicos. Você conhece o Gabriel Medina? Esse cara é fera, né? Ele consegue andar em cima de uma tábua e pegar uma onda. Que pegar coisa, uma onda, né? Com tranquilidade. Com tranquilidade. Vamos falar de surf. Eu não consigo nem me equilibrar em cima da prancha. Eu também não. Só deitado de peito e olha lá. O surf é conhecido como o esporte dos deuses. Parabéns, Gabriel Medina, então. Na Polinésia, somente os reis podiam praticá-lo em pé na prancha. Os súditos deveriam ficar deitados, então eu sou súdito. Olha só, eu também, definitivamente. Lá em 1820, com a chegada dos primeiros missionários brancos ao Havaí, a prática do surf foi desestimulada, já que os colonos não o consideravam um esporte. Você vê, lá no Havaí, né, onde a gente fala em surf, lá pensa começou. no Havaí, né? Lá começou, né? Em 1913, Duke introduziu o esporte aos Estados Unidos da América. Em 1915, foi a vez do campeão ensinar as manobras sobre a prancha para os australianos. Graças aos seus esforços, o surf foi se moldando até adquirir os fundamentos que tem hoje. O havaiano morreu em 1989 aos 94 anos. O mar fez bem para ele, deu uma idade longínqua. Foi longe, né? E até hoje ele é reverenciado como o pai do surf, né, João? Então, está aqui nossa homenagem ao pai do surf, né? O Duke. O hang loose, famoso gesto utilizado pelos surfistas para se cumprimentar. Não foi criado pelo Ronaldinho. Não, exato. Eu ia falar isso agora, cara. Teria sua origem como um antigo rei havaiano. Segundo a lenda, ele tinha o costume de surfar e acenar para o público. Mas justamente na mão que usava para dar tchauzinho, possuía apenas os dedos polegar e
e mindinho. Olha aí. Cara, essa aqui é um humor negro, né? Mas ele se sacrificou os dedos pra dar alegria ao povo. Mas olha só que interessante, ele achou um jeito de cumprimentar as pessoas com uma dificuldade, né, João? É verdade. Ele viu aí que... Não se intimidou. Né? Isso aí. Já o seu nome, né, surgiu no Havaí entre 1950 e 60 e quer dizer ficar numa boa, tranquilão, sossegado. Pode crer, anguiloso, meu irmão. O atleta que mais ganhou dinheiro praticando surf foi o americano heptacampeão mundial Kelly Slater. Esse eu já ouvi falar, cara. Em 1998 faturou 702.230 dólares só em prêmios, sem contar os patrocínios, né, e todos os anúncios publicitários que ele ganhou também, né. Surf dá uma grana então, né, pena que eu não sei surfar, eu sou bom de nadar, mas surfar não. E no caso do Medina, ele virou parça do Neymar, né, então ganhou mais essa. Né? Mais essa, só falta o patrocínio da Puma. No Brasil, o esporte surgiu com turistas americanos que vieram pra cá, traziam suas pranchas, suas tábuas em cima do carro para explorar os picos locais. Em Santa Catarina tem baita pico de surf, hein, João? Tem algum, hein? 1938 foi fabricada a primeira prancha 100% brasileira made in Brasil. Na década de 70, o esporte virou uma febre entre os jovens praianos. É, muito legal, né? Porque você vai lá, fica numa boa, pega uma onda, né? É isso aí, né? A maior prancha do mundo foi finalizada em 2005 e media 12 metros de comprimento, 3 metros de largura e 30 centímetros de espessura. A belezinha foi construída na Austrália por Nev Heeman. Heeman, né? Quase meu sobrenome. Quase. Foi usada para quebrar o recorde de maior número de pessoas em cima da mesma prancha. Foram 47 corpos em cima de uma prancha. Eu não consigo ficar sozinho em cima de uma. Imagina uma galera, né? Se botar uns de nós ia derrubar todo mundo. Mas quantas tentativas será que não foi, né? Pois foi um estudo em cima disso, né? Porque o mar não controla, né? Ele vem a hora que ele quer. É verdade. A expressão Brazilian Storm, a tempestade brasileira, como é conhecida em português, foi cunhada pela mídia estadunidense em 2011. Isso tudo por causa das ondas da onda, né, de surfistas brasileiros que passaram a se destacar no esporte em nível mundial, como o nosso Gabriel Medina, que foi campeão mundial em 2014, e o Adriano Souza, o mineirinho, campeão mundial em 2015. Beleza, então, né? Essa foi a nossa lista de esportes diferentes: surf, ginástica, tênis, boxe e atletismo. Desses aí, Thiago, qual é o melhor pra você? Aí é complicado. Eu gosto de uma pancadaria quando não é comigo, né? Quando não sou eu que tô apanhando, nem dando soco, eu gosto. Eu gosto do mar pra caramba, então eu gosto do surf também. Eu acho a ginástica um esporte de classe tremenda, né? De classe. E o atletismo é só pra quem pode correr muito mesmo. E qual é o mais difícil, na sua opinião? Ah, cara, é complicado. Nadar é um negócio que é complicado, cara. Nadar certo e nadar o tanto que as pessoas nadam, os nadadores profissionais, eu não conseguiria. Teria que ter muito preparo mesmo, porque eu atravesso uma piscina aqui de 30 metros e eu já tô, cansado, com a língua pra fora. E pra você? Qual pra mais? mim é a ginástica, cara. Eu acho que é muito... E eu também acho que é um esporte de muita coragem, né? É verdade. Você tem que ter coragem pra tomar as decisões e treinar. Imagina você treinar uma manobra que você nunca fez. Isso. Como deve ser o processo, né? Bem foda, né? Eu tremo as pernas pra dar mortal na piscina. Imagina dar um mortal na tábua. Na piscina, né? Você tem aquela segurança, né? Tá ali, né? Mesmo no colchonete é muito difícil, você pode se machucar. É verdade, a gente falou desses esportes aqui, entre eles a ginástica é um esporte perigoso, a natação é um esporte perigoso, envolve água, a gente sabe que é muito perigoso. O tênis fica fora dessa lista, o atletismo pode causar lesões, mas não é tão perigoso, e o surf é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Costumeiramente a gente vê surfistas que acabam perdendo a vida quando vão pegar uma onda, né? Alguma coisa assim. Porque o mar é improvável, né? A natureza não sabe, brinca. Né? Você não sabe o que vai acontecer. E o boxe também, ele é perigoso. Com certeza. Porque pode te dar lesões na cabeça. E outra coisa, você, quando vai fazer o boxe, você tem que saber que você vai ficar deformado. Com certeza. Suas orelhas vão ficar deformadas.
Tudo isso vai acontecer conforme cicatrizes na cara, você pode ter lesões, como aconteceu com o nosso Spider, que me veio na cabeça agora a cena dele quebrando a perna. Ah, sim. Nossa, aquilo é terrível, né? Olhar em slow motion aquilo lá. Então você tem que entrar consciente que pode acontecer uma fatalidade ou pode acontecer alguma coisa com você. Como todo esporte, né? Como Uns todo com esporte. mais riscos, outros com menos. E todos queridíssimos por nós. Dando alegrias, né? Já que a gente gostou tanto desse tema aqui, né? Que são esportes Muito legal de falar. diferentes, por assim dizer, a gente acaba conhecendo muita coisa nova. Vamos fazer mais, né? A gente já tem a lista preparada pro próximo aqui. Alguma hora sai, né, João? Alguma hora sai, né? Logo, a gente não vai parar de fazer, né? É isso aí, só acompanhar a gente. Isso aí, @podcastliga, confere lá todos os nossos podcasts, tem muito conteúdo legal aí pra você. Beleza, gente? Um abraço pra vocês e até a próxima. Para encerrar, acompanha a gente também agora no Google Podcast, Nova plataforma que a gente tá disponível, né? gratuita. Baixa aí no seu smartphone e nos aproveite. Escute antes de dormir que faz bem. Faz terapia. bem, faz bem. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Podcast A Liga.